Olá a todos. Hoje nós iremos fazer a correção de nossa atividade referente à nossa última aula, a aula de segunda-feira, né? Que foi justamente a nossa aula de número 28. Então, hoje nós iremos fazer a nossa correção, que é justamente da nossa atividade que nós temos aqui na página 31, as questões do 1 ao 6. Então, espero que todos já tenham realizado a resolução dessa atividade, tenham enviado lá para o Google Classroom. Lembrando que é necessário sempre enviar suas atividades com o seu nome completo, para que assim eu consiga saber quem foi que realizou as atividades. Então, espero que todos estejam aí com seus exercícios em mãos, para que então nós possamos fazer as nossas correções. Então, vamos lá. Capítulo 5, livro 3, página 31. Então, questão número 1. A unidade astronômica, ou seja, a U, é uma unidade de medida muito utilizada em astronomia. Assim, nela, assinale a alternativa correta sobre esta unidade de medida. Então, como nós vimos na nossa aula de terça-feira, não de segunda, de terça, né? Então, nós vimos justamente o conceito de unidade astronômica, que é AU, que se refere justamente à distância média entre a Terra e o Sol. E é uma unidade muito utilizada, sobretudo, quando nós vamos nos referir a objetos que pertencem ao sistema solar. Então, as medidas dentro do próprio sistema solar, geralmente nós utilizamos a unidade astronômica para nos referirmos a ela. Então, temos assim, letra A, refere-se à distância entre a Terra e a Lua, equivale a 150 milhões de quilômetros, nós sabemos que não, se refere à distância entre Terra e Sol. Letra B, está relacionada com a velocidade da luz, ou seja, um AU é a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1 ano. Nós sabemos que não, isso seria o que nós chamamos de ano-luz. A letra C refere-se à distância entre a Terra e o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É justamente isso. É justamente isso que nós vimos na nossa última aula. Um AU refere-se a aproximadamente 150 milhões de quilômetros, que é justamente a distância média entre a Terra e o Sol. Então, quando nós dizemos um AU, ou seja, uma unidade astronômica, é a mesma coisa de nós dizermos 150 milhões de quilômetros. E a letra D, só por efeito de curiosidade, é a distância entre o Sol e a estrela mais próxima, a próxima de Centauri. Equivale a 4,2 bilhões de quilômetros. Também não tem nada a ver isso, né? Então, a letra correta é justamente a letra C. Então, número 1, a letra C. Uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros e é justamente a distância entre a Terra e o Sol. Lembrando que é a distância média, porque a órbita da Terra em volta do Sol, ela é levemente elíptica, ou seja, ela não é perfeitamente redonda, não é? Forma um círculo perfeito, melhor falando. E o número 2, temos o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito do ano-luz. Então, como nós acabamos de ver, existe várias unidades de medida astronômicas. Acabamos de ver a unidade astronômica, que é o AU, que equivale a 150 milhões de quilômetros. E agora se refere ao ano-luz. E é uma unidade de medida muito utilizada para objetos que estão fora do sistema solar, ou seja, objetos que estão em outros sistemas solares ou então em outras galáxias. Então, quando nós vamos nos referir a unidades de medida para a distância para qualquer corpo que está externo ao sistema solar, nós vamos sempre nos referir não em UAU, em unidades astronômicas, mas sim em ano-luz. Então, vejamos. Letra A. É uma medida de tempo, refere-se ao tempo necessário para a luz de uma estrela chegar até um observador na Terra. Por exemplo, a luz da estrela próxima de Centauri leva aproximadamente 4,2 anos-luz para chegar até aqui. Então, é uma unidade de tempo? Não, é uma unidade de medida que se refere ao espaço percorrido, né, pela luz
no intervalo de um ano. Então, não é uma unidade de medida, não é uma unidade de tempo, não é isso? É uma unidade de espaço, está relacionada com o espaço. Letra B. É a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de um ano, de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. E é justamente isso. Nós sabemos que o ano-luz é justamente isso, é a distância média, é a distância percorrida pela luz em um intervalo de um ano, certo? Que é de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Então, quando nós falamos de um ano-luz, é a mesma coisa de nós dizermos 9,5 trilhões de quilômetros. E a letra C, a título de curiosidade, é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, aproximadamente um ano-luz. Isso não tem nada a ver. Isso seria, na verdade, o que nós chamamos de translação, e a translação ela não tem nada a ver com relação ao ano-luz. E a letra D é a medida de extensão do sistema solar, do Sol até Plutão. Também não existe essa medida, não é? Não existe essa medida de distância entre o Sol e Plutão, certo? Então, o ano-luz tão pouco é isso. Então, sem sombra de dúvidas, a correta é a letra B. A letra B é a que fala corretamente sobre o conceito de ano-luz. O número 3 é uma questão bem interessante e ela nos diz o seguinte: quando olhamos o céu em uma noite limpa, sem poluição luminosa e sem nuvens, podemos observar uma faixa que, esbranquiçada que se estende de um horizonte a outro. Essa faixa é a Via Láctea, nossa galáxia que recebeu esse nome dos povos antigos. No universo há uma quantidade enorme de galáxias. A Via Láctea é apenas uma entre milhares. Explica o que são galáxias e do que são formados. Então, gente, vejamos bem. Aqui pede justamente nós apresentemos o conceito de galáxia, o que seria uma galáxia, certo? Então, nós podemos dizer que galáxias são aglomerados de estrelas, planetas e poeira interestelar que giram em torno de um centro em virtude da atração gravitacional, além de estrelas e planetas, poeira interestelar. Elas são formadas por satélites, asteroides, cometas, dentre outros corpos que estão presentes no universo. Mas lembrando, todos eles sempre estão, certo, girando em torno de um ponto central, e esse giro, esse amontoado, esse movimento de todos esses corpos, planetas, estrelas, satélites, meteoros, gelo, poeira, gases que estão compondo os mais diversos tipos de galáxias presentes no universo, eles estão unidos graças ao que nós chamamos de força gravitacional, certo? Então, a gravidade ela é o ponto central que mantém unido todos os corpos que compõem uma galáxia, então fazendo com que eles estejam em movimento constante, pois as galáxias elas também não estão paradas. Basta nós lembrarmos que os planetas no sistema solar estão girando em torno do Sol e todo o sistema solar está girando em torno do centro da Via Láctea, que é justamente na posição que nós estamos, que é justamente na região chamada de Braço de Órion, é aonde está todo o sistema solar, e todo o sistema solar ele faz um giro, certo, em torno do centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia, como nós bem sabemos, ela não é a única galáxia do universo. Na verdade, estima-se que existem bilhões e bilhões de galáxias presentes no nosso universo. Mas esse conhecimento sobre a existência de várias galáxias no nosso universo conhecido, ele é relativamente recente, até aproximadamente a década de 20, a década de 30 do século 20, ou seja, há aproximadamente 20 a 80 ou 90 anos atrás, acreditava-se que a Via Láctea ela fosse todo o universo conhecido, ou seja, que o universo fosse simplesmente do tamanho da Via Láctea. Mas com os estudos de Aldrin Hubble, principalmente um grande astrônomo, que mais tarde o seu nome vai batizar, inclusive, um telescópio, que é o grande telescópio em uso hoje em dia, que é o telescópio Hubble, ele percebe que existiam outras galáxias, dentre elas vão ser aquelas famosas, por exemplo, Andrômeda
e as nuvens de Magalhães também como são conhecidas. Então, a Via Láctea nada mais é do que uma dentre várias galáxias. E até onde nós sabemos, a Via Láctea não é nem uma das maiores galáxias. Andrômeda, por exemplo, é uma galáxia bem maior do que a Via Láctea. E a título de curiosidade, nós sabemos que a nossa galáxia ganhou esse nome de Via Láctea, que significa justamente caminho no leite, não é? Via, caminho, lácteo, leite, que é justamente a partir da mitologia greco-romana que vai dar o nome dessa mancha esbranquiçada que nós podemos perceber no céu, principalmente durante a madrugada. Ela fica bem visível em regiões que não são muito iluminadas por luzes artificiais. Então, vamos para a nossa questão de número 4. Com relação ao universo, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O espaço que envolve o mundo em que vivemos, a nossa galáxia e o nosso sistema solar, é ocupado por bilhões de astros, é chamado de espaço geográfico. De forma alguma, né, minha gente? Espaço geográfico é simplesmente o espaço da Terra, do nosso planeta, aquele espaço que é conhecido e modificado por nós, seres humanos, certo? Ali seria o espaço sideral, o espaço extraterrestre. Então, nós não podemos chamar de forma alguma, por exemplo, Plutão, Saturno, Urano, ou então Andrômeda, ou então as galáxias que formam o que nós chamamos de nuvens de Magalhães, de espaço geográfico. É o espaço interestelar. Letra B. Nem todos os astros do universo se movimentam. Isso é verdade? Não, não é verdade. Até onde nós percebemos, todos os corpos no universo, eles estão em constante movimento. Sejam estrelas, planetas, satélites, meteoros, meteoritos, não importa se é um cometa, se são nuvens de gás, nuvem de poeira, se são um aglomerado de gelo, não importa. Todos os corpos no universo, até onde nós sabemos, estão em constante movimento. Em um movimento constante, geralmente, em torno de um centro de gravidade, por exemplo, como é no caso dos planetas em volta de sua estrela, ou então os sistemas planetários em volta do centro de suas galáxias, mas até onde nós sabemos, todos os corpos presentes no universo, até onde nós conhecemos, eles estão realizando algum tipo de movimento. Então, não existe uma inércia fixa, parada, conhecida no universo. Pode ser que um dia venham a descobrir um corpo que está parado no universo, mas até onde nós sabemos, isso ainda não é conhecido. Então, logo nós podemos afirmar que todos os corpos presentes no universo estão em constante movimento. Letra C. O espaço que envolve o mundo em que vivemos e todos os outros objetos celestes é chamado de espaço sideral. Então, isso é correto, nós podemos dizer que todos os corpos que estão presentes no que envolve o mundo em que vivemos são objetos do que nós chamaríamos pertencente ao espaço sideral. Então, não, nós não podemos também considerar isso, porque nós vamos ter outros componentes que vão estar, por exemplo, compondo outras galáxias, outros sistemas planetários. E a letra D, o imenso conjunto de objetos celestes e galáxias é chamado de universo. E é justamente isso, o conceito de universo ainda hoje não é algo totalmente fechado, totalmente concluído. Mas até onde nós sabemos, o conjunto de todos os corpos celestes existentes que nós conhecemos, inclusive a própria matéria escura, que é algo ainda hoje que nos compreende bem, que não se sabe bem o que é a matéria escura, como ela se comporta, ou na verdade nem se sabe de certeza se ela existe, mas ainda assim nós consideramos todo e qualquer objeto possuindo massa ou não sendo um componente do universo. Então, número 4, a letra D. E vamos agora para o número 5. O número 5 traz uma questão bem curiosa que nós podemos então identificar desta forma. Diz o seguinte: uma das condições para que exista a vida como nós conhecemos em um planeta tem relação com a massa e o tamanho do planeta. Então, discuta com seus colegas sobre por que esses dois fatores são importantes e registre suas conclusões nas linhas a seguir.
Como infelizmente no momento nós não podemos nos reunir em nossa sala e não podemos fazer esse debate, mas eu espero que vocês tenham, você mesmo sozinho ou então com alguém aí da sua casa, ter feito esse debate. Qual a relação entre o tamanho de um planeta, qual a relação entre a massa do planeta e a possível capacidade de abrigar vida nesse planeta. Então, qual a relação? Então, nós poderíamos dizer o seguinte: planetas grandes e com muita massa apresentam uma força gravitacional intensa. E como sobreviver no fundo de um oceano, o corpo teria que se adaptar para permitir que pequenas ações, como respirar e caminhar, não consumissem toda a energia. Então, nós sabemos que quanto maior é um planeta ou uma estrela, maior será a sua força gravitacional. E quanto maior essa força gravitacional, mais força, mais pressão ela vai realizar sobre os corpos que estão sujeitos a essa força. Então, digamos que na Terra, nós sabemos que a gravidade terrestre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração gravitacional terrestre. Mas se ela fosse o dobro, digamos que ela fosse 20, então os nossos movimentos que nós fazemos, como andar, respirar, correr, nadar, nós teríamos que fazer o dobro de força que nós fazemos naturalmente para executar ações simples. E quando nós temos mais dificuldade em realizar uma determinada ação, nós temos que consumir mais energia. E isso faria com que os seres vivos tivessem um grande desgaste. Então, quanto maior a gravidade, ela pode interferir também na presença, no desenvolvimento de vida, uma vez que ela vai demandar uma maior dificuldade para as criaturas, para os seres vivos existirem, sobreviver naquele meio, uma vez que vai demandar mais energia ser consumida por esses seres vivos, já que a gravidade vai exercer uma maior força sobre todos os corpos presentes naquele planeta. Então, questão número 6. Nós temos o seguinte: é a questão, o planeta Kepler 452b encontra-se a 1.400 anos-luz e orbita uma estrela anã amarela chamada de Kepler 452. Então, é justamente o que nós chamamos também de sistema Kepler 452. Por quê? Porque o sistema planetário, o sistema estelar, melhor falando, ele sempre vai receber o nome da estrela. Por exemplo, o Sol, então nós chamamos de sistema solar. A estrela Kepler 452, então nós chamamos de sistema estelar ou sistema planetário Kepler 452. Essa é uma dica bem interessante, que os sistemas estelares sempre ganham o nome da estrela, na qual é o objeto mais massivo que ocupa o centro daquele sistema. Então, com base nessa informação, responda às questões a seguir. Letra A. Se fosse possível viajar para o planeta com uma máquina que atingisse a velocidade da luz, quanto tempo levaria para chegar a Kepler 452b? Desconsidere neste exercício qualquer efeito de velocidade próxima à da luz. Então, digamos que fosse possível. Nós sabemos que fisicamente é impossível qualquer corpo chegar próximo à velocidade da luz, mas digamos que fosse possível. Então, nós diríamos que, como o planeta está a 1.400 anos-luz da Terra, se viajássemos com a velocidade da luz, levaríamos 1.400 anos para chegar até Kepler 452b. Então, é justamente isso. Se nós viajássemos na velocidade da luz, nós ainda teríamos que viajar 1.400 anos para chegar, então, nesse planeta. Mas lembrando, mais uma vez, que nenhum corpo possuindo massa, ele tem a capacidade de atingir a velocidade da luz. E a letra B é bem simples, ela traz um cálculo, mas é algo bem simples, uma regra de 3 simples. Diz o seguinte: a que distância em quilômetros está Kepler 452b? Apresente a resposta em notação científica. Então, nós vamos apresentar a resposta em notação científica, que é algo bem simples, que inclusive nós já estudamos lá no começo do ano, certo? E estudamos também no 8º ano. Então, nós vamos dizer o seguinte:
nós sabemos que um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 12, que é a mesma coisa de que 9 trilhões, 9,5 trilhões de quilômetros, não é isso? Que em notação científica fica 9,2, aliás, 9,5 vezes 10 elevado a 12. Então, nós sabemos que a distância de Kepler, certo? De Kepler 452b, entre a Terra e Kepler, é justamente de 1.400 anos-luz. Então, qual é a distância em quilômetro? Que é justamente c. Então, nós vamos fazer por regra de 3, 1 ano-luz vezes x é igual a x, e 1.400 anos-luz vezes 9,5 vezes 10 elevado a 12. Então, se nós multiplicarmos 9,5 vezes 1.400 vai dar 13.000, aliás, vai dar 13.300. Transformando para a notação científica, vai ficar 1,33 vezes 10 elevado a 16. Então, por que 16? Porque a potência aqui inicialmente ela é 12. Como 9 vezes 5 9,5 vezes 1.400 vai dar 13.300, você tem antes da vírgula 4 números, que é o 0, 0, 3, 3 e o 1. No caso, vamos ter 5, mas para a notação científica, nós sempre temos que ter um valor maior do que 0 antes da vírgula. Então, nós vamos acrescentar as 4 casas, que a vírgula vai andar de 3.300, que vai ser 0, 0, 3, 3. Então, vamos acrescentar ao 12. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado a 16. E por que esse 16? Que é justamente a potência 12, o expoente 12, inicialmente, mais as 4 casas que a vírgula andou de 13.300, certo? Então, é bem simples aqui, onde você simplesmente faz 9,5 vezes 10 elevado a 12 vezes 1.400, que é igual a 1,33 vezes 10 elevado a 16. Então, essa é a distância entre a Terra e o planeta chamado de Kepler 453. Se nós fôssemos transformar esse número aqui, 1,33, em um número por extenso, nós faríamos 1, 3, 3 e depois nós colocaríamos mais 14 zeros, não é isso? Ou seja, quer dizer que depois do 1 existe 16 algarismos. Nós já sabemos que desses 16, 2 são 3. Os outros 14 nós não sabemos realmente quais são eles, então nós consideramos como zero. Então ficaria 1, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 14 vezes, e aí nós teríamos a quilometragem real entre a Terra e o planeta Kepler 452b. Então, gente, vamos finalizando nossa aula de correção de hoje por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Também espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.